Acabou agora a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. É claro que nesse vídeo vamos falar do Vascão, o melhor assunto do mundo. Mas, família, eu vou aproveitar esse final de domingão e aproveitar que estou nesse momento com 100 quilos e a partir de amanhã vou começar a fazer uma dieta e provavelmente vou perder um pouco de energia aqui, vou segurar o carbo ali, vou deixar de consumir açúcar aqui, refri ali, suco amarelo, então o Thiagão vai ficar fraco. E para abordar alguns assuntos nesse momento, assuntos polêmicos, eu vou aproveitar os meus 106 quilos. Fala, Thiagão, que assunto polêmico você vai falar? Primeiramente, eu preciso aqui colocar uma opinião de uma torcedora do Fluminense que respeitosamente veio aqui no canal e falou assim: eu não sei por que você está falando desse assunto. Não sei mesmo, você não tem que se meter em nada disso. Beleza, eu não vou responder ela. Quem vai responder ela vai ser um torcedor do Flamengo. Olha só. Diretor do Flamengo e presidente do Fluminense humilham Leila Pereira por estar se metendo em assuntos que não é dela. Hoje, você pegou um empréstimo com uma empresa em que a dona da empresa é presidente de um clube do futebol brasileiro da Série A, que é a Crefisa. O Vasco está em negociações para virar SAF com o enteado dela. Se isso não é troca de interesse, se ninguém pode opinar por isso, o BAP tem o direito de opinar. E aí? Tudo bem? Será que eu posso falar? Hein, Pedrinho? Presidente do Vasco, eu acho que é o momento, né, de você aparecer também. Analisar essa situação aí, falar sobre essa situação, já que o amigo flamenguista aí falou que o BAP tem que sim se meter na situação envolvendo Marcos Lamáquia, venda da SAF do Vasco, Leila Pereira, Pedrinho. Opa, então Thiagão aqui, humildemente, vou pedir permissão aqui pra minha galera pra trocar uma ideia com vocês, tá bom? Humildemente falando aqui, já que o BAP pode falar dos assuntos do Vasco, eu acho também que eu posso falar alguma coisa sobre o Campeonato Brasileiro de um modo geral. Porque o que aconteceu entre Fluminense e Flamengo no dia de hoje foi uma vergonha. Uma vergonha. Recentemente, jornalistas, torcedores do Flamengo falando sobre conflito de interesse. Então tem muita gente, eu estou observando, que está preocupada, né, com o futuro do futebol brasileiro. Imagina o Vasco, o Palmeiras, o que vai acontecer? Só que estão esquecendo de um assunto muito importante. Eu acho que é todo mundo, o vascaíno, o torcedor do Botafogo, o santista, o cruzeirense, tem que observar isso sim. A relação Fluminense, Flamengo e Maracanã, gente, ficou muito esquisito isso aí, hein? Muito estranho. E eu quero abordar isso aqui com vocês. Separei aqui alguns cortes bem rápidos pra gente trocar uma ideia sobre isso, porque não é o Thiagão, não é um vascaíno falando, é o próprio torcedor do Fluminense estranhando a decisão do Fluminense. Tem aqui um corte do André falando que se fosse com o Vasco não adiaria o jogo. Tem aqui um torcedor do Flamengo, né, questionando aí, falando que a Leila tá se metendo. E a declaração do presidente do Fluminense foi uma coisa assim absurda. Absurda. Você vai gostar desse vídeo e eu vou colocar aqui os meus pontos. Thiagão, Queimados, Baixada, Fluminense, reta final do domingão. É isso, né? Como eu disse, vamos falar do Vasco também, né, família? Porque terça-feira o Vasco já entra em campo novamente. No momento que eu estou gravando esse vídeo, 9h07 da noite. Boa noite, vamos finalizar esse domingão com muita resenha. Família, deixa eu começar esse vídeo falando um pouco da 11ª rodada, o fim dessa rodada tá na tela, e vou aproveitar esse gancho para falar principalmente de um jogador específico do nosso Vascão. O Botafogo empatou contra o Coritiba, 2-2, Fluminense 1, Flamengo 2, Cruzeiro 2, Bragantino 1, Corinthians com 2 jogadores a menos e mesmo assim o Palmeiras não conseguiu vencer, 0-0. E a gente já trocou uma ideia, né, no nosso vídeo da parte da tarde, Atlético Paranaense venceu a Chapecoense por 2-0, eu acho. Eu acho que foi isso. Família, assim, deixa eu passar aqui um vídeo pra vocês do segundo gol que o Botafogo levou do Coritiba. Reparem bem a preguiça do Edenilson, marcando ali o atacante do Coritiba, e a falha do Vidalba, que entrou muito bem, né, contra o Vasco e acabou até fazendo o primeiro gol, uma falha do Léo Jardim. Eu até comentei isso num shorts agora há pouco,
E infelizmente o Vasco cometeu a cagada, né, de perder para o Botafogo. E aí a gente escutou muita coisa, né? Eu escutei o Cantarelli falando basicamente isso, né, que o elenco do Botafogo é infinitamente melhor que o elenco do Vasco. Um dos 6 botafoguenses que eu conheço, repito, é incrível, né? Eu sou no Guinness Book, por exemplo. Eu sou o único ser humano que conhece 6 torcedores do Botafogo. E aí um deles comentou comigo, o Vasco é fogo de palha, é isso aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Botafogo, depois que ganhou do Vasco, empatou contra o Caracas e empatou em casa contra o Coritiba, depois de ter feito um gol. 2 minutos depois fez essa pataquada aí e tomou o gol de empate do Coritiba. Então assim, família vascaína, cara, o Botafogo tem bons jogadores, tem um Danilo jogando muita bola, hoje sem dúvida sim tá entre os melhores do Brasil. Não tô falando de função não, de jogador mesmo, tá jogando muita bola, fez um golaço hoje, mas o Botafogo é limitadíssimo, assim como o nosso time. O problema que eu vejo hoje no Vasco, cara, o Vasco hoje tem muitos jogadores performando abaixo da merda. Da merda. Hoje, o Matheus França eu não quero nem falar, tá? Não quero nem falar. Mas o Marino Inestrosa hoje não joga bola de profissional, ele não é um profissional hoje, tá? Acredito no cara, acho que ele vai dar a volta por cima, mas ele não joga bola de profissional. O Alisson está abaixo de um profissional. O Nuno muito fraco, entre outros, Spinelli, Brenner. O que eu quero dizer aqui, família, se esses jogadores performarem o aceitável, eu não estou falando o alto nível deles, o melhor momento deles não, o aceitável, família, o Vasco não é pior que o Botafogo. Não é. É que na partida que o Vasco fez contra o Botafogo, eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca vi aquilo. Os 10 jogadores de linha do Vasco estavam enterrando, matando. Sabe? Mas é isso, o clássico é isso. Perder pro Botafogo é um absurdo? Não é, porque o Botafogo tem bons jogadores. Como eu tô falando aqui, Danilo, o Barbosa é um zagueiro, né, que joga bem. Cara, o lateral esquerdo hoje do Botafogo entrou lá no segundo tempo. Não sei se é moleque, se é revelado no Botafogo. Bom, mano, gostei dele, bom. Então o Botafogo tem bons jogadores, mas não é tão acima do Vasco, mano, não é. É que eu estou falando aqui, o Vasco está performando abaixo da merda. Alguns jogadores, sabe? Em questão de elenco. Questão de elenco que eu tô falando. O banco do Vasco não vem entregando, auxiliando. Aí você pode até me questionar, Thiago, mas é uma merda. Eu discordo de você. Cara, o Adson é um péssimo jogador, não é? Um jogador ruim, não é? O Marino não é possível, cara. 500 trilhões de times queriam ele, agora o cara não joga essa... Entendeu? Então, família, a coisa vai mudar. A chave vai virar. O JP vai aparecer, esses jogadores vão performar melhor, o Spinelli vai danar, fazer gol, o Brenner é cachaceiro, eu não sei, né? O Brenner tá parecendo um cachaceiro, mas barrigudo, igual, tipo eu assim, ó, 100 quilos o Brenner correndo. Vai mudar também. Fé. E aí a gente vai parar de escutar isso aí. É aqui, família, ó. É aqui. Vai por mim, é aqui. É só a gente parar de fubazar. Né? O que aconteceu? Olha o lance do Vidalba hoje. Um lance de peladeiro. E esse sujeito entrou muito bem, né, contra o Vasco. Coisa que o Marino não entrou bem contra o Botafogo. Além disso, família, eu posso citar aqui também com vocês o jogo do Cruzeiro. O Neisser, Villarreal, né, que é um colombiano também. Caraca, ele perdeu 1 trilhão de gols hoje. Bota aí os melhores momentos. Você vai ver 1 trilhão de gols que ele perdeu. Mas ele deixou dele ali. Então, além disso, olha só quem fez gol. Sebastião Ferreira fez gol lá no Olímpia. Vamos enfrentar aí daqui a pouco, né? Então, família, eu tenho tudo, assim, é um sentimento de torcedor muito confiante que o Marino vai guardar esse mês e vai dar um salto. Vai por mim. É só iniciar o jogo com ele, tá, Renato? Inicia o jogo com ele na terça-feira. Bota o Marino pra rolo. Bota o Marino pra iniciar a partida. Ó, o Marino, vai por mim. O Marino, sempre que entra no decorrer dos jogos, ele é péssimo. Vai muito mal. A única partida dele aceitável foi quando ele iniciou a partida contra o Coritiba. Vai por mim. Bota o Marino que ele vai guardar, porque é o mês da Urucubaca quebrada. Entendeu? Eu tô falando de jogador. Sebastião Ferreira fez gol. Lloyd Augusto fez 2 gols. Eu vou nesse caminho aí, família. E aí, classificação do Campeonato Brasileiro. O Vasco ficou na 13ª rodada com 13 pontos e o Cruzeiro, né, família? Aquilo que a gente trocou uma ideia, né, o Cruzeiro não vai ficar aqui com 10 pontos. Então, nesse momento, o Vasco está a 10 pontos, a 3 pontos da zona de rebaixamento. Por esse motivo, né, até debati com vocês aqui uma visão do 10 sobre a Copa Sul-Americana. Concordo plenamente com a ideia do Renato Gaúcho. Preservar o time na terça-feira. Time reserva na terça-feira. A nossa decisão é o São Paulo. Vasco tem que jogar bem contra o São Paulo. Digo fisicamente, está bem, descansado, porque é a nossa decisão. Então o Campeonato Brasileiro está dessa forma. Você agora está a 3 pontos do Cruzeiro, que é o primeiro da zona, mas ganhando do São Paulo, você fica a 4, não é isso? A 4 pontos. Claro, de repente pode cair ali, mas um time que está acima hoje. Hoje é o 3º colocado. Então o Campeonato Brasileiro está muito embolado. A nossa prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro. Família vascaína, é por aí. Agora deixa eu reagir aqui com vocês. Dá pra falar que foi um circo?
Eu acho que não. Mas é uma preocupação, né? Já que alguns torcedores e jornalistas estão levantando alguns questionamentos, né, do envolvimento do Vasco, Pedrinho, Marcos Lamáquia, Leila, conflito de interesse, muita gente, o próprio Maurinho falando de recuperação judicial, eu acho que dá o direito para o Tiagão aqui, de Queimados, Baixada, Fluminense, falar com a sua galera, a sua família, a gente vai resenhar aqui. Além disso, o próprio treinador do Santos, né, não sei se vocês viram, também levantou um questionamento, não foi somente a Leila, né, porque a Leila questionou no sentido aí, me parece, do Abel Ferreira, né, que pediu ali um efeito suspensivo e não deram. Foi uma coisa nesse sentido. Mas o treinador do Santos ontem na coletiva, ele falou sobre isso. Ele falou, diferente aí de uma galera que pediu o adiamento do jogo, a gente teve que jogar. E o nosso voo também atrasou. Só que aí é o questionamento que eu estou fazendo aqui, sabe? Fluminense, Flamengo e Maracanã. Cara, você vai acompanhar aqui, depois eu voltar. Eu acho que é muito melhor. Olha só. Obrigado. Obrigado por adiar o jogo, obrigado. É isso, ganhar Fla-Flu é muito normal. Agora vocês vão lá pra cima do presidente de vocês, descer a lenha, é crise nas laranjeiras. Diretor do Flamengo e presidente do Fluminense humilham Leila Pereira por estar se metendo em assuntos que não é dela. José Boto deu uma entrevista antes do jogo e chamou Leila Pereira e Palmeiras de chorões profissionais. Uma questão que devia ser algo normal. E se há clubes que nós já estamos habituados a que sejam chorões, ou seja, são chorões profissionais, choram por tudo e mais alguma coisa, há outros que eu fiquei bastante admirado de falarem sobre algo que não lhes diz respeito. Houve um acordo entre os clubes e é óbvio que se o treinador do Fluminense não achasse que ia tirar vantagem disso, ele não teria aceito. O presidente do Fluminense também humilhou a Leila Pereira. Falou, você fala tanto de futebol e chega ali na hora você quer vir criticar. Muita gente fala da necessidade de profissionalismo, união dos clubes, objetivando um futebol brasileiro melhor, um produto melhor. Mas na primeira oportunidade, algumas dessas pessoas criticam o Fluminense por não ter se aproveitado de uma vantagem em relação ao rival. O Fluminense aqui segue suas decisões com muita coerência, com muita independência e pensando sempre no futebol, desde que, é claro, não traga prejuízo à nossa instituição. Caraca, azedou pra Leila Pereira. Agora bora ver se depois dessa ela aprende e para de querer se meter nos clubes dos outros. Sei lá, vai se preocupar com o Palmeiras. Contra o Vasco, o Fluminense é um leão. Nega tudo, briga, põe o pau na mesa e tá certo. Não tô falando que não tem que ser assim mesmo. Porque Fluminense e Vasco hoje talvez seja a principal rivalidade, não é o maior clássico, rivalidade ali de raiva e tal do Brasil. Cresceu muito a rivalidade Fluminense e Vasco. Tá certo. Mas contra o Flamengo, o Fluminense vira um gatinho, porra. Parabéns, Dona, pela tua fala, tu tá certíssimo. Eu duvido que se fosse o clássico contra o Vasco no sábado e o Pedrinho pedisse o adiamento pra domingo, que o Fluminense ia aceitar. Duvido. Não ia aceitar. Ia broncar, ia falar que não, a gente ia vibrar, aquela zoeira, aquela rivalidade. Não ia nenhuma. Porque quando é contra o Flamengo, há esse acabelamento. Mas que, cara, vocês querem transformar o Fluminense no quê? Por que não agem contra o Flamengo da mesma forma que agem contra o Vasco? Da mesma forma que agem contra o Botafogo. Contra o Botafogo teve pouquíssimas tretas. Mas o Fluminense já se impôs algumas vezes. John Texton, o Mário tem problema com o John Texton, parece que não gosta e tal. Parece que o Botafogo deve gerar o Fluminense, alguma coisa nesse sentido aí, não sei exatamente o que é. Mas o Fluminense também nunca panou o rabinho pro Botafogo, não. Por que quando é contra o Flamengo, há essa coisa escrota de se ajoelhar perante o teu rival? Que rapaz? Essa é a imagem. Essa é a imagem do Fla-Flu dessa noite. Essa é a imagem real. São cenas reais. Tá muito verídico isso aí. O que a gente viu hoje foi um Fluminense que entrou em campo derrotado, transtornado, jogadores sem saber onde estavam, completamente perdidos no pagode. Sabe como é que é? Sabe cachorro que cai do caminhão de mudança e fica perdidão no meio da rua? É isso aí. O Fluminense hoje estava assim em campo, perdido. Jogadores sem rumo. Jogadores completamente desmobilizados, emocionalmente, vou usar a palavra certa. E quem precisa de adversário? Quando o inimigo está dentro de casa. Quando o seu comandante, quando o seu presidente e o seu o ajudante de ordem, o presidente é o Mário, né? O ajudante de ordem, o Aspone, o amarra-cachorro é o Matheus. Quem precisa de inimigo? Quando os próprios dirigentes, aqueles que deveriam tomar conta do clube, entregam a cabeça numa bandeja de prata. Caçam a folga dos jogadores no domingo, que já estava com tudo programado. Podia dar diferente disso? Alguém achou que ia ser diferente disso? Cara, não tem jeito não. Fluminense 1, Flamengo 2. Depois de tudo que aconteceu, beneficiar os caras, deixar descansar, deixar treinar. A culpa é de vocês. É presidente, é diretor-geral, é treinador. É tudo sabotador, irmão.
É tudo sabotador. O torcedor que tá aqui, ó. A gente veio pelo Fluminense. A gente dá a nossa vida pelo Fluminense. Vocês são os responsáveis por isso aqui, ó. Aí, ó. Torcedor cheio de ódio. Torcedor do Fluminense odeia vocês, hein? Odeia vocês, odeia. Eu posso tentar filosofar nesse momento? Vou tentar, porque vocês sabem muito bem que filosofia, português, irmão, na escola, que isso, só Deus sabe como eu passei. Mas eu acho que alguns cortes valem mais que 1000 palavras. Muito engraçado toda essa relação. Sei lá, 1, 2, 3, presidente, vice-presidente, diretor, diretores, e uma torcida indignada. E aí, por um outro lado, você vê flamenguistas normalizando a decisão, a atitude. Não vê nada de errado, nada estranho. Ah, foi a diretoria que aceitou, cobra lá. Ah, tá chorando. Ah, isso. Ah, é aquilo. Não. Peraí. Sinceramente, eu não deveria estar aqui falando sobre isso. Nada a ver. Eu não falaria. Mas como? Eu mostrei aí pra vocês o amigo falando que o BAP tem que sim se meter na venda do Vasco, né? E aí acredito que todos os clubes na visão dele. Então, realmente é uma situação pra gente questionar. A partir do momento que o André muito bem comenta aí, né, que com o Vasco, Botafogo ou qualquer outro clube, essa decisão não seria aceita, porque como o José Ilan falou ali, os jogadores do Fluminense não gostaram. Não gostaram, perderam a folga no domingo. Perderam a folga, estariam de folga hoje. Descansando, provavelmente se preparar, começar o início da preparação na segunda para jogar na quarta Libertadores. Então ninguém gostou dessa decisão. Ninguém gostou. E aí me estranha muito que do lado de lá, dos flamenguistas, levantam várias teorias em relação a conflito de interesse, né? E pensando, na visão deles, né? Pensando no futebol pro futuro. O que vai acontecer? E se a Leila comprar participar da compra do Vasco, não sei o quê? E se isso acontecer futuramente? Ah, compra um Grêmio, compra um tal. E esquecem de avaliar, de analisar, de pensar nisso. Pro crescimento do futebol brasileiro, pra liga, pra ganhar mais visibilidade, dinheiro, levantaram isso aí recentemente, isso não pode existir mais. Ou não é? Tô falando alguma besteira? 2 clubes dividirem o mesmo estádio, isso não pode acontecer mais. Eu não vou levantar aqui nada. Foi os torcedores do Fluminense que falaram. Colocaram o presidente com a camisa do Flamengo, o Mário com a camisa do Flamengo. Se fosse pro Vasco, não aceitariam. Por que aceitaram? Será porque justamente por essa relação? Porque é desconhecimento geral que o Fluminense, o próprio torcedor sabe disso. O próprio torcedor sabe disso. O Fluminense não teria condições de administrar o Maracanã sozinho. Todo mundo sabe disso. E aí, será que o Flamengo utiliza da sua influência no Maracanã, das despesas, sei lá, de manter gramado? Vocês lembram que eu peguei um corte aqui de um torcedor do Flamengo justificando exatamente isso? Sobre os gastos, os custos, né, o valor que o Fluminense às vezes deixa, ou paga depois, eu não sei nada disso. Eu sei que não tem condição de manter um estádio desse. A torcida não tem. O Fluminense não tem condição. Todo mundo sabe disso. O torcedor do Fluminense pode chegar aqui e ficar puto comigo, mas é verdade, vocês sabem disso. Não tem a menor condição do Fluminense manter o Maracanã. Não tem. E aí, será que essa questão pesa nessa decisão do Fluminense que não agradou ninguém? Ninguém. Então, eu acho que é um debate. Já que tem muita gente que veste vermelho e preto preocupado com essa situação aí de conflito de interesse, SAF, e quando começa a tomar porrada é fair play financeiro, levantam tantas coisas, mas chegou a hora, né? E aí não sei se também isso é interessante, né, para a CBF de analisar isso aí. Isso precisa ser pensado, isso precisa ser analisado. Ficou muito claro que a decisão não agradou ninguém do lado do Fluminense, né? E como ficou muito claro também que para outros times isso não aconteceria, e aí vem o presidente do Fluminense atacar a Leila Pereira, dizendo que quer não sei o que, o bem do futebol, poxa, a gente não quer tirar vantagem de um outro. Meu Deus, vocês ouviram isso? Eu tava esquecendo disso. O cara falou que não quer tirar vantagem. Irmão, tu não tá fazendo mal pra ninguém não, mano. Tu não tá roubando eles não, velho. Que loucura foi essa? Ele não quer se aproveitar, tirar vantagem. De quem que você tá tirando vantagem, irmão? Que loucura é essa? Realmente você falou como um flamenguista, pai. Que doideira foi essa? Cara, meu Deus do céu, tem vascaíno que reclama do Pedrinho. O cara falou que não quer tirar vantagem do Flamengo, mas que vantagem é essa que você tá tirando, mano? O Santos não jogou ontem, voo atrasou também, aí o treinador falou.
Vocês recentemente também jogaram assim, velho. Jogaram em Curitiba e não sei quantos dias depois jogaram na Venezuela. Que loucura é essa? Tirar vantagem. Ele tá vindo bem do futebol brasileiro. Não, mano. Que loucura. Tu vestiu realmente a camisa dos caras, mano. A montagem lá faz total sentido. Que declaração absurda é essa, mano? Aí pega lá o paparazzo falando: o Pedrinho não vai brigar com a Leila. Não vai questionar. Mas aí o certo é isso aí, né, paparazzo? É o cara atacar a Leila e ficar do lado do Flamengo. O certo é isso, né? Porque é o lado de vocês. Aí na sua visão é o lado certo. Beleza. Na cabeça dos flamenguistas, a decisão foi correta. A decisão de prejudicar torcedores do Fluminense, né, que compraram, que já tava com uma viagem marcada e tudo mais, de prejudicar o Fluminense em campo. Os jogadores não gostaram da decisão. Na visão dos flamenguistas, isso tá certo. Isso tá certo. Tá coberto de razão. Porque, né, é fair play. Né, olhar pra competição. Ter um bom senso, pô, pra gente competir de igual pra igual. Mas, meu Deus, cara, que loucura é essa? Rapaz, então assim, família, espero que isso possa ser analisado aí, tá? Essa relação Fluminense, Flamengo, Maracanã, isso tá muito estranho. Isso tá muito estranho. Se vão analisar, se vão pensar no conflito de interesse que pode gerar o Marcos Lamarca comprar a SAF do Vasco, isso também precisa entrar na pauta. Porque já que, segundo a torcida do Fluminense, você ouviu aqui, não abriria a mão disso para nenhum outro time na Série A, mas abriu mão para o Flamengo. Eu te pergunto, por quê?